Tricotá. Oferecimento Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Muitas pessoas admiram o sucesso, mas poucos falam sobre o que existe por trás dele. As renúncias, os riscos, as decisões difíceis e os momentos de dúvida. E muitas vezes também a coragem de seguir por um caminho que ninguém acredita. Em um mundo que mede resultados por números, seguidores e patrimônio, o que realmente significa ser bem-sucedido? E mais, o que é fortuna? Será que fortuna é apenas dinheiro? Ou ela também pode ser construída através de propósito, liberdade, impacto e relações? Fica comigo que está começando mais um Tricotá. Começando mais um Tricotá, hoje vamos falar sobre o preço do sucesso, renúncias, caminhos. Olha só, antes deixa eu apresentar as minhas convidadas desse programa. Luciana Kirsten, seja bem-vinda. Animada? Obrigada, muito animada para esse programa que tem muitas informações, muitas. Sucesso tem preço, Lu? Tem, né? Tem também preço. Acho que tem. Tem. Tá aqui com a gente hoje também ela que é estrategista digital, Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, eu tava com saudade. Também, de né? gravar. Tiramos umas férias, né? Sim. Mais ou menos. O público não sabe, né? Porque tá tudo em dia. É o preço do sucesso. É o preço do sucesso. Hoje aqui com a gente, ela também que sempre fala de dinheiro, cuida do nosso dinheiro e do nosso eu do futuro. Thaísa Nusa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ansiosa pra gente conversar hoje. Pro sucesso, dá pra gente planejar também? Com certeza. Tudo a ver, Com né? certeza, tudo a ver. Nosso convidado de hoje, ele é analista do comportamento e doutor em psicologia. Estuda padrões de empresas e empresários prósperos para ensinar isso a improváveis que querem aumentar consideravelmente a sua receita e fazer fortuna através do seu próprio negócio. Vem pra cá, Igor Finger, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado Eu pelo que convite, agradeço. Pode se sentar, sinta-se em casa, tá? Aqui é a nossa Bem-vindo. sala. Coisa boa. Igor, antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória como um psicólogo, doutor em psicologia, e hoje você trabalha com empresários. Como é que foi essa caminhada? Bom, eu me apresento como um improvável, que de fato eu sou. Na adolescência, minha família tinha dois fins pra mim. Ou ia ser médico ou ia ser padre. Não tinha do caminho. Uau! Bem específico, é isso, né? ou médico ou padre. Que são vocações, eu diria, nem profissões. Né? Exatamente. Só que não ia dar nenhum dos dois. Eu sou católico, tenho isso como um chamado de Deus pra mim, sim, mas não na vocação sacerdotal. E a medicina, na minha adolescência inteira, eu cuidei da minha avó com Alzheimer. Eu era o cuidador dela. De dar comida, de dar banho, de trocar roupa, de ver, infelizmente, o Alzheimer dela tirando ela da gente. E não ia dar tempo para estudar para medicina. Não ia ter condições de estudar para medicina. E por que eu sou improvável também? Porque, infelizmente, a minha história não é melhor do que muitos, mas também não é pior que todos. Mas, assim, aquela história de que o caminho estava indo por um caminho não tão feliz e realizado. Meu pai nunca me reconheceu como filho, passei por alguns perrengues bem pesados pessoalmente na infância. Na minha adolescência, quase fomos despejados 2 vezes de casa. Então falaram, Igor, teu fim é o seguinte, você vai ser médico ou padre, porque era tipo, olha, vai ser o salvador da pátria, vamos dizer assim. Salvador da família. E não dava, naquele meio do caminho tinha minha mãe que teve transplante de fígado, eu tava assim num caos a minha família. E daí em 2000, eu tinha 17 anos, foi em 2001 que aconteceu, foi o momento que eu me senti realmente no fundo do poço da minha vida. E naquele momento, eu pedi uma orientação para o meu mentor, que para mim é Jesus, na minha infância toda foi isso, na adolescência também. Eu perguntei para ele assim, o que eu faço? Não é possível que a vida seja só isso. Eu era muito mediano, eu era ruim na escola, não era ruim, mas era
médio, entende? E a resposta que eu senti, eu não ouvi, eu senti foi: coragem, levanta-te e segue. Isso você tinha 17 anos. Meu avô tinha falecido naquela época, meu avô com Alzheimer, minha mãe estava no hospital naquela ocasião, já tinha voltado, quer dizer, do hospital, mas ela teve que passar por transplante de fígado. Eu tinha um irmão de 10 anos, tinha acabado o ensino médio, e assim, pra onde eu vou? O que eu faço, entende? É, no momento decisivo, né? Um momento muito decisivo, em vários aspectos. Família sem condição financeira nenhuma, quase sendo despejada de casa, luz cortada, e eu, o que eu faço? Eu senti isso, coragem, levanta-te e segue. E o que eu interpretei dessa mensagem? É: construa a sua própria história baseada nos seus valores. E foi neste momento que eu, com muito respeito à minha mãe, mas respeito mesmo porque ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha, eu decidi fazer aquilo que eu queria, escrever a minha própria história, e não aquilo que a família queria ou assim por diante. Então foi ali que eu comecei a namorar minha namorada, agora atual esposa, mesmo contra... Minha família achava que não seria bom que eu namorasse com ela. Ali que eu decidi fazer psicologia, mesmo que a minha família dizia assim: eu não vou pagar um centavo da tua faculdade. Eu, tá bom. Não vou pagar um centavo, já sei que não vou pagar um centavo, então vai ser eu mesmo. E foi ali que eu comecei a tomar várias decisões baseadas nos meus valores de vida. E foi assim que eu me tornei um psicólogo no primeiro momento. E um parênteses só, que já vou falar um pouquinho mais disso assim, porque é improvável. Eu mal sabia o que era psicologia. Quando eu fiz psicologia, eu mal sabia o que o psicólogo fazia. E por que você optou pela psicologia? Por quê? A minha escola contratou um profissional para fazer orientação, na época era orientação vocacional. Isso. Na época, né? Agora já é orientação profissional. E foi lá um senhor de idade, careca, eu me lembro bem as características, eu não me lembro o nome dele, mas é assim, um senhor de idade, careca. E ele fez uma orientação com todo mundo, todo mundo da turma. E chegou na minha hora e deu medicina e psicologia. Ele olhou pra mim e falou: você, faz psicologia. Eu, mas por quê? Gente... Se os dois estão parelhos, por que eu não faço medicina? Não, tem que fazer psicologia e ponto final. Ele falou com tanta convicção, eu pensei, o cara é um profissional que foi pago pra isso. Você acreditou Não naquilo. confiar nele. O pior é que depois, na faculdade de psicologia, eu descobri que o teste que ele usou É um para teste mim... psicológico, né? O teste psicológico que ele usou não era validado pro Brasil. Ou seja, ele tinha muitas chances de ter errado. Porque era validado para os Estados Unidos, dados americanos, comportamento americano, não era assim o comportamento do povo brasileiro. Depois, o teste não poderia mais ser utilizado e outros testes foram criados e validados no Brasil. Mas foi um pouco de providência divina, eu digo, entende? Eu ia falar exatamente isso, a tua fé te atraiu. Exatamente. A tua fé te atraiu. No meio do caminho, chegou a minha... Depois eu tive muitos mentores, na verdade. Minha orientadora, no último ano de graduação, ela falou assim: Igor, você gosta de dar aula, né? Você gosta de ensinar. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de falar. Por que você não faz mestrado? Minha professora não tem condições de fazer mestrado. Eu não participava de grupo, de pesquisa, eu não tinha nenhum artigo publicado, não tinha proficiência em inglês. Ela vai lá e faz. Eu, bom, fiz mestrado e contra todas as probabilidades passei. Depois, no final do mestrado, comecei a dar aula de graduação numa faculdade do interior. Então eu ia lá 2 vezes por semana viajar para o interior e voltava. Por que isso tudo? Porque eu sabia, não é possível que a vida fosse aquilo. Então eu estava com uma construção da vida que eu queria. E depois veio a aula de graduação em psicologia, depois eu coordenei um curso de psicologia, atuei como psicólogo clínico e veio o momento de fazer o doutorado. Bom, agora é a hora do último nível, que é ser doutor em psicologia. E foi interessante que foi nesse momento do doutorado em psicologia que a minha família de origem falava assim: não quero fazer psicologia, vai morrer de fome, etc e tal. Falou: olha, meu filho, agora... Que orgulho! Primeiro Tão doutor na comum. família. É só Poderia quando o instruir o seu resultado primo. vem, né? Falou muito bem, quando os resultados vêm. Igor, eu vou dar uma pausa aqui e já volto com você, mas o Igor falou sobre potencial, né? Ele era desacreditado pelas pessoas que cercavam. E eu queria fazer um paralelo e ouvir de vocês. Vocês já passaram por momentos em que os outros duvidaram do potencial e também já passaram por momentos em que vocês mesmas já duvidaram do potencial de vocês? Começa, Lu. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o grande divisor de águas é quando você entende que o outro acredita não é o que está escrito para você. Uhum. Eu tenho muita fé também, acredito muito em Deus, Jesus também é o meu mentor. E
E eu questiono muito ele em determinados momentos, e principalmente quando as pessoas desacreditam ou quando elas já lançam palavras onde aquilo não vai funcionar. E é quando você tem que entender qual é o teu caminho, qual é o teu propósito, o que você busca, qual é o objetivo, aquilo que você quer viver. E aí então você acredita em você. Isso fortalece as tuas atitudes, as tuas escolhas, mas nem sempre é fácil, porque ouvir o outro, principalmente porque essas críticas normalmente, com muito mais frequência, vêm das pessoas que você mais ama. Nem só as mais próximas, mas a que você mais ama. Então a pessoa fala, não faz isso, você vai perder tempo, você vai gastar dinheiro. E algumas experiências, acredito que todos nós aqui tenhamos experiências de que, não, mas eu vou pagar para ver. E na grande maioria, pelo menos comigo, deu certo. Era aquilo que eu tinha que fazer. Bom. Não importava o quanto e o como, mas eu precisava encontrar uma forma. Mas ouvir de fato das pessoas que você ama dói bastante, mas aí a gente tem que ser forte e corajoso, né? Ter a coragem, levantar e ir. É isso. Tainara, você? Então, pensando nisso, eu nunca tive uma base que me desanimasse, sabe? E eu não dou o poder pessoal para muitas pessoas. E as pessoas que eu dei esse poder pessoal, que poderiam ser pessoas que me desacreditassem ali, me invalidassem, pelo contrário, elas mais me colocavam para cima do que qualquer outra coisa. Que bom. Então, assim, em relação a isso, não consigo falar na expectativa do olhar do outro para mim. Óbvio que em muitos momentos me sabotei, por muitas vezes, e aí sim, as pessoas chegam e falam alguma coisa, mas sempre mais olhando pro lado de elevar e não pelo lado de desanimar. Daí não sei se é porque eu não dou ouvido a qualquer pessoa, e aí eu dou ouvido às pessoas certas, não que todas falem que tudo que eu tô fazendo, que eu tenho que fazer, né, é certo ou errado, mas eu escuto com um olhar mais sensível para isso. Então eu vou mais por esse caminho de ter uma base muito sólida das pessoas que têm poder pessoal comigo e de ir para esse lado mais do, não, tá, vamos, eu consigo. Não, é isso. Ai, mas tô dando tudo errado. Tá, mas depois que dá tudo errado, vai dar tudo certo. Ajusto. Então, e a gente sabe, né? A gente tem muito isso em comum, de as coisas estão acontecendo. Tá, não deu certo isso, mas vamos pelo outro caminho. Pega uma coisa, faz de novo. Então, acho que é mais por isso mesmo e pela questão da fé também, né? Da gente acreditar que quando tem uma coisinha que fala na nossa orelha, que às vezes a gente não escuta, mas sente, você fala, é isso. Pode acontecer o que for que aconteça, é isso aqui que vai ser e ponto final. Então, acho que é muito mais desse olhar confiante na vida. Eu tenho um olhar muito mais poliana do copo mais cheio do que vazio, então isso me imune de muitas coisas e da expectativa do outro perante a mim e da minha expectativa própria. De não, eu quero, eu vou, consigo, ou se não, não quero e ponto final e acabou. Tá tudo bem. Sem muita Lembrando justificativa. que Igor é psicólogo, né? Então ele tá bem de olho Tá no que a gente analisando tá a gente. imagina. Todas as Nós somos falas. tudo. Você, Thaísa? Das pessoas próximas, eu também acho que eu nunca levei algo que fosse desencorajador, mas eu tive pessoas que, assim, eu encorajo desde que seja o caminho que eu acredito. É a história do médico ou do padre, né? Então, assim, olha, esse caminho aqui é o melhor, tá? Então, vamos por aqui? E isso eu segui por muito tempo, né? Então, a hora que eu quebrei isso, que eu quebrei esse ciclo, foi um pouco difícil. Não foi desencorajador, mas também foi... não tenho muita certeza. Isso não me impediu, porque aí vem o outro lado, eu sou muito cética. Então, sobre assim, eu não acreditar em mim, eu não tenho essa muito de acreditar. Eu sou muito dados e fatos. O que precisa para fazer isso? Eu tenho o que precisa, eu tenho o conhecimento que precisa, eu tenho a experiência, o que não tenho eu vou buscar. Então, assim, talvez eu me boicote no sentido de faltar o meio cheio, porque eu olho o meio, tem 50, então tá faltando pra cacete. Sabe, assim, então eu sou meio severa comigo mesma nesse sentido, porque eu coloco muito preto no branco, muito as coisas no... É muito mais razão do que emoção. Mais racional, né? Racional. Tá. Pra essa parte da minha vida profissional, sim, com certeza, infinitamente. Então, eu sou mais, talvez, se eu tivesse um pouco mais de... Não é nem otimismo, mas essa coisa do acreditar, talvez fosse mais fluido. Mas eu sou mais o pé no chão. Então, se é pra eu ir contra quem me apoia ou o que quer que seja,
eu tenho que estar munida de argumentos pra mim de que aquilo faz sentido. Só acreditar... A gente já falou disso uma vez, né? Sim. Eu acho que as pessoas, às vezes, acreditam muito que elas são muito maravilhosas e elas são menos do que eu te menos. E acho que isso tá muito ligado com dinheiro também, né? Por você então, mexer com dinheiro. A área dinheiro dela é dinheiro. Então, ela é razão, né? O dinheiro... Não tem como só manifestar muito dinheiro e não agir pelo dinheiro. É tudo menos razão. Dinheiro não é razão? Não. O jeito que a gente lida com dinheiro não tem nada de razão. A gente acha que mas não tem nada de razão. Você pode ter razão assim, o quanto rende, a continha, nananã. Agora, como é que você faz pra guardar dinheiro? É comportamental, né? É tudo comportamento. Não tem nada de razão. A gente acha que tem, não tem nada. A gente mudou completamente aqui, já entramos no dinheiro, na razão. Igor, agora a gente quer te ouvir. Análise de todas, por favor. Adorei. Sabe que tem o Nobel de Economia que é psicólogo. Que ele comprovou justamente que dinheiro é comportamento. Exatamente. Ótimo. Né? Então, e é isso que eu sou apaixonada. Foi aí que eu entendi que eu podia ter dinheiro. Pela lógica, eu não ia ter nada. Pelo Qualquer comportamento pessoa pode a gente ter dinheiro? Qualquer pessoa pode ter dinheiro. Qualquer empresário pode ser próspero, o Igor? Qualquer renda. Aí, empresário, eu não sei. Qualquer renda pode ter dinheiro. Não, não pode. Eu queria ouvir Qualquer empresário não pode ser próximo. Tem dois grupos de empresários. Que um deles é o empresário que precisa. Esse empresário que precisa, ele tem uma mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é um padrão de decisões que nós tomamos no dia a dia que se torna automático. Então, isso gera um automatismo de tomar de decisão. O livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, fala muito disso, né? Um livrão ele, né? É, maravilhoso. Então, grande parte das nossas decisões, nós não temos controle sobre elas. Imagina que como se fosse uma roda, né, que tem a geometria e balanceamento de um carro. Se está desalinhada a geometria e balanceamento, o carro não vai reto, ele vai pender para um lado. Isso é mentalidade. Então, nossa, eu gostaria de ir reto, sim, mas a tua mentalidade está torta, mesmo que tu queira ir reto, tu não vai reto, tu vai torto. E tem alguns empresários que têm essa mentalidade, eu preciso atender esse cliente, eu preciso estar neste local, eu preciso pagar as contas, e isso deixa o empresário uma atitude muito mais de escassez. E na necessidade, nós temos muita aversão a tomar decisões de risco. Isso seria meio que trabalhar na emergência? Eu preciso vender hoje para pagar a conta amanhã? Seria uma mentalidade dessa, mais ou menos? É que assim, você pode estar numa realidade em que você tem que vender hoje para pagar amanhã, mas a mentalidade ser da mentalidade eu quero. E quando eu falo mentalidade eu quero, não quer dizer que agora eu vou gastar tudo que eu tenho porque eu quero. Né? A mentalidade eu quero tem a ver com eu quero ter um negócio grande. Eu quero atender esse cliente, eu não quero atender esse cliente. E essa postura de eu quero não precisa justificar. Eu preciso atender esse cliente porque eu estou sem dinheiro. Não, eu quero ter o maior escritório de advocacia do estado de São Paulo. E se eu defino que eu quero ter o maior negócio da advocacia no estado de São Paulo, a próxima pergunta é o que eu preciso para isso? Que é o que você falou. É aí que entra o preciso. O preciso tem que vir depois do que eu quero. E os empresários que têm essa mentalidade eu quero, eles prosperam. Eles podem estar no SPC. Eles podem estar tipo, nossa, eu fali 2, 3 vezes, mas eu quero. É a visão, né? Entender onde quer chegar para você fazer o caminho de trás para frente. Exato. Então ele pode até errar no processo, mas ele quer. Essa mentalidade de eu quero, eu falei 1 vez, 2, 3, aprendi com erro, não posso fazer isso, tem que cuidar do dinheiro, tem que ter gestão, tem que ter isso. Mas ele vai o que eu quero. Já o que eu preciso, quem empreende pela necessidade, ele muitas vezes se satisfaz com pequenas vitórias do seu negócio, com pequenas vendas do seu negócio e não tem energia suficiente para continuar prospectando, para continuar vendendo, para de repente começar a contratar 1, 2, 3 pessoas para aumentar. Por quê? Porque não, tá bom assim como eu tô, eu tenho o que eu preciso. Ele não vai prosperar. Percebe? Então, percebo e tô aqui, ó, só... É a mentalidade de escassez versus a de abundância. De abundância, perfeito. É isso mesmo. E tem uma outra coisa também muito interessante que você falou, que assim, é o eu quero, mas não é somente o eu quero. Aí vem o que eu preciso fazer para chegar lá. Porque muitas pessoas também ficam só no acho que, eu quero... E vai vir alguém aqui me buscar, né? Porque é a pessoa que fala assim, quando eu aposentar, eu vou viajar muito, aí eu vou conseguir, aí eu vou fazer... Aí tá, como? O que você tá fazendo hoje pra isso rolar, né? Que é o que você fala muito também, né?
Que é no teu caso da nutricionista. A pessoa fala, eu quero ser magra, mas o que você tá fazendo? Era isso que eu ia colocar. Marcando uma postura. É o empresário, é o perfil do empresário e da pessoa que só trabalha na urgência. E não no que é importante. Que é tudo junto. Tem um escritor que provavelmente você deve conhecer. Tem esse Eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala exatamente sobre isso. Você só torna as coisas urgentes porque você não deu atenção quando era importante. E assim, isso tem martelado muito na minha mente, porque o que eu tenho de urgente para fazer hoje que eu não dei importância quando era importante, né? A gente tem conversado sobre isso. E é isso, o empresário que ele está trabalhando na urgência porque ele não deu importância para fazer o que era importante no momento para não deixar tornar urgente. E quantas pessoas fazem isso lá no consultório, por exemplo, né? Pacientes, olha, agora eu estou com insulina 25, agora eu estou com a glicose XY, agora eu estou com colesterol assim, a gordura visceral e tudo mais. Mas por quê? Porque quando era importante você beber água, fazer atividade física, dormir, se alimentar bem, você não deu importância. Agora tudo é urgente. E o brasileiro já tendencia a tratar a doença e não a prevenção da doença, né? E aí é um comportamento, porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então é a forma como você relaciona tudo. Tudo é comportamento. Tudo. Sim. Tudo. A forma como eu lido com o meu negócio, eu lido com o dinheiro, eu lido com o meu corpo, tudo. Daí tem um aspecto interessante. Como que tu podes aprender, por exemplo, a lidar com o dinheiro? A aproveitar todos os benefícios que o dinheiro tem e aumentá-lo. Ao invés de você decidir o que comprar ou não, o que investir ou não, pergunte para a pessoa que você gostaria de ser. Ela provavelmente vai ter uma resposta mais sábia. Todos nós temos essas duas pessoas na nossa vida. Quem você é, Vanessa, quem você é, cada um de nós aqui. E nós temos como se fosse um avatar de nós mesmos. É como se fosse uma outra realidade. Então eu tenho o Igor, tá aqui entrevistando, mas o Igor que eu gostaria de ser, estaria aqui também? Perfeito. A resposta, neste caso aqui, seria sim. Se eu tô num buffet livre, eu, Igor, de verdade, adoro batata frita, picanha, entende? Então, um pouquinho de salada, que sempre é importante. Pra dar um equilíbrio, lasanha, uma corzinha no prato, né? Doce, nossa senhora, doce. É o que eu gosto, é o que eu quero. Se eu vou num buffet livre, se eu vou escolher buffet livre, tá feito. Agora, quando eu pergunto o Igor que eu gostaria de ser, mudou o cenário. Eu gostaria, vou pegar mais salada, eu quero viver muito tempo. Quero manter o corpo bom, saudável, pegar mais salada, pegar um pouquinho só de carboidrato, eu não vou misturar dois, vou escolher batata ou arroz? Arroz, tá bom, arroz, uma carne magra. Quando eu escolho aquilo que eu quero ser, no comportamento de dinheiro, no comportamento de investimento de um negócio, ou naquilo que a gente vai comer ou não, a resposta pode ser completamente diferente. E se não for, é um bom sinal. Significa que você está se tornando a pessoa que você quer ser. Perfeito. E nessa coisa que ele falou do automático, acredito que para o empresário seja parecido, com certeza na dieta e no dinheiro a gente precisa criar automação na nossa vida para isso ficar mais fácil decidir. Porque se a gente espera ir no mercado ou no buffet com fome, vai ficar complicado. Sim. Se a gente espera para juntar dinheiro para ver o que sobra do salário, para ver o que sobrou para guardar, não vai sobrar. Então, quando a gente entende que tudo é processo, a gente precisa se ajudar a facilitar esse processo. Para que as coisas sejam automáticas pro jeito que a gente quer. E não automática pro torto do caminho que ele estava falando aqui. Então, é tudo comportamento. É tudo construção de hábitos. A gente vai para um break. Tá bom. Tá? A gente vai para um break rapidinho. A gente volta para falar sobre ambiente e também sobre sucesso. O que é sucesso para você? A gente já volta. Tá na tri, tá na melhor. 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 Vem aqui ficar com a gente. Nossa rádio é diferente, é feita de alegria e emoção. Vem, abre um sorriso. É tão bom estar contigo, seja qual for a direção. 45 anos de sucesso, você já tem o ingresso. Vem comemorar com a gente, porque tá na Tri, tá na melhor. Nossa rádio é diferente. Vem pra Tri FM, vem pra Tri FM. Tá na Tri, tá na melhor. Ao
Ao passar um creme, colocar um colar ou até mesmo durante a maquiagem, muitas pessoas percebem um caroço aqui na região do pescoço. Na maioria das vezes, a causa pode ser simples, mas quando esse nódulo permanece por mais de 3 semanas, aumenta de tamanho ou surge acompanhado de rouquidão e dificuldade para engolir, é importante investigar. Um exame clínico pode esclarecer a causa e trazer mais segurança e tranquilidade. Cuidar da saúde também é prestar atenção aos pequenos detalhes. Momento Transmontano. Mais saúde para viver o melhor da vida. Estamos de volta com Tricotar, saímos aqui para o break e não paramos de falar durante o intervalo. E quero voltar com o Igor já para a gente falar um pouquinho sobre autossabotagem, que foi algo que surgiu aqui, para você falar um pouquinho sobre Foi uma quem palavra... não tem. Exato, foi uma palavra que a Tainara trouxe de autossabotagem, daí eu, me fisguei nela, porque é comum que todos nós falemos de algum momento que eu me autossabotei. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão nos assistindo também. O que é sabotar? No dicionário, sabotar. O que significa sabotar? O quê? Não sei. O que significa? O que significa sabotar? Eu sei o que é, mas não sei falar, sentido. fazer uma definição. Prejudicar. Boa. Bloquear. Prejudicar. Então, Impedir. Daí eu quero fazer uma pergunta. Para a Tainara que trouxe a palavra. Você acredita que intencionalmente você faria algo para se prejudicar? Não, intencionalmente Não, não. né? Por isso que não existe autossabotagem. Não tem é como. intencional. Não é intencional. Você fez a melhor escolha possível, de uma forma automática, pensando no Daniel Kahneman no livro, Sim. Rápido e Devagar, era a melhor escolha possível baseada na sua história de vida, nas suas crenças, no ambiente que você está, com as pessoas que você convive. Seu background, né? Todo o seu histórico. Foi a melhor resposta que a tua mente pode te dar naquele momento, só que era uma resposta ruim. Não te levou para a vida que você gostaria. De repente você não fez a prospecção que deveria, não fez a venda, não fez o negócio, ou comeu algo que não deveria. Puxa, sabotei a dieta. Não, aquilo ali era o melhor de acordo com todo o teu histórico. O que acontece é que você tem que ter muito mais consciência das tuas escolhas para que esse tipo de comportamento automático não aconteça mais. Porque é um pensamento automático. É automático. E muitas vezes atrapalha. Sim. Não é que não... Mas não há intenção. Dificilmente você vai escolher, eu vou fazer algo hoje para me prejudicar. Por quê? Porque eu quero me ferrar. Acordei assim hoje, determinada. Disposto a acabar com todo o meu dia. A gente não faz isso. A gente acorda buscando melhor. Se eu estou mal, meio deprimido, estou desmotivado, eu quero ficar em casa e não trabalhar, é porque naquele contexto parece ser a melhor escolha. Entendi. Mas depois eu vejo, não, na verdade, eu me prejudiquei. Mas não necessariamente que eu me auto-sabotei, percebe? E por que eu estou trazendo esse ponto de vista? Para que, primeiro ponto, você tenha mais gentileza consigo. Gentileza, autogentileza, é um passo importante para a mudança de qualquer comportamento. O que eu fiz foi baseado na minha história de vida, nas pessoas que eu me relacionei, nas minhas crenças. Está tudo bem, mas eu não quero mais isso. E essa palavra que você usou, desculpa te cortar, você falou de ter consciência, é uma palavra que eu uso muito quando eu falo com as pessoas sobre o meu trabalho, porque é natural que a gente faça coisas erradas. É o automático, é o nosso background. Mas quando você tem consciência, não significa que no primeiro momento você vai então mudar. Então eu sei que comer açúcar todo dia, sei lá, faz mal. Minha dieta não permitiria isso. E eu continuo fazendo. Se eu tenho consciência, é um primeiro passo para entender o que leva a fazer isso. E a partir daí você ajustar o que vem antes. Para não esperar chegar nesse momento em que você não consegue mais fazer essa escolha. Então, tendo a consciência, putz, hoje eu tô com vontade de comer doce, por quê? Porque eu tô chateada. Aí você começa a tentar ir para trás e entender que não é aquilo que vai resolver o problema. Aí você começa a tentar resolver. Mas a consciência é o primeiro step, né? Mas eu ainda complementaria, desculpa, eu ainda complementaria que além da consciência precisa de conhecimento. Porque quem busca conhecimento sabe quais serão as consequências reais. Sim. Daquele ato. É meio... Esclarece, discutível, né? É discutível. É que eu tô ainda um passinho atrás do que o Igor falou, da autogentileza.
Vocês são gentis com vocês? Não o tempo todo. Eu tenho uma dificuldade do acolhimento. Eu mudei bastante. Eu tô perguntando isso porque isso é uma coisa que eu tento mudar internamente. Por muito tempo eu cobrava autocobrança, muito mais em cima. Eu era muito mais gentil com os outros do que comigo mesma. Acho que eu mudei um pouquinho. Mas isso é tão importante a gente entender e você falar que isso vai mudar os resultados. Muito. Cara. Porque, na verdade, assim, todos nós fazemos o melhor que nós podemos. O comportamento também tem seleção natural. Existe um tipo de seleção natural no comportamento. Que é aquele que torna mais adaptável, de alguma forma, permanece. Então, adaptável ao ambiente, ao contexto, às emoções. Então, quando eu vejo que, se eu fiz algo que me prejudicou, mas eu tenho consciência de que isso foi o melhor que eu poderia ter feito, porque é verdade, você dizer que não é o melhor, não muda em nada. Só piora, na verdade. Tu fica mais irritado contigo mesmo quando fala foi traz pior, que foi horrível, traz mais culpa. Tu te afunda mais ainda. É pra parar de se afundar. Então como é que eu paro de me afundar? Sim, esse foi o meu melhor. Mas daí tem um outro ponto que é o outro polo, que é uma visão dialética, uma filosofia dialética na psicologia que é muito boa, que é eu faço o meu melhor na perspectiva de que tem que melhorar. Então, eu posso melhorar. Exato. Então, a autogentileza por si só é esse primeiro passo, eu fiz o melhor. Mas agora temos que ter o autocompromisso da mudança. Que é me comprometer em me aproximar da pessoa que eu quero ser, do empresário que eu quero ser, da mãe, pai. Não se conformar com aquilo, né? Isso. Tudo bem, ok, mas e agora daqui? Eu acho que isso é uma metanoia. Assim, você trabalhar essa autogentileza, falando para você mesma. Porque você muda completamente a receptividade disso que você está falando. Você já tá porque assim, abrindo você é uma filtro burra, interno, você né? não é capaz, olha o que você fez, sua burra, sua isso, aquilo. Né? Não. Você fez o seu melhor com as condições que você tinha e agora você terá condições melhores, você vai fazer melhor ainda. Exato. É isso. Bem, a gente está falando sobre comportamento, sobre mentalidade e hoje você trabalha com empresários, né? Você é doutor em psicologia, trabalha com empresários. Lu trouxe uma pauta que eu acho que é muito importante, tanto para nós que estamos aqui, quanto para quem está em casa. Vai, Sem Lu? dúvida. Eu quero saber quais são os hábitos determinantes para os empresários. De sucesso. De sucesso. Daí a gente vai abrir um outro patamar também, que é interessante perguntar o que é sucesso. O que é sucesso? E aí, vamos responder essa pergunta, mas depois vamos fazer esse asterisco do que o sucesso que é, pode ser? Então, empresários de sucesso, eles têm 5 hábitos, 5 atitudes. E o que é hábito? Primeiro ponto, hábito é aquele comportamento que acontece rotineiramente, que o cérebro deu como se fosse um selo pro céu. Imagina um ar-condicionado, um comportamento novo é um ar-condicionado que consome muita energia. Classe Z de energia, entende? Ele gela, chega à temperatura certa, como tu quer, mas ele consome muita energia. Isso é um comportamento. Um hábito, ele vai gela do mesmo jeito, só que classe A, economia de energia. Então isso que é um hábito. Quando a gente assume hábitos, é o cérebro economizando energia, facilitando o processo. E sim, existem 5 hábitos que os empresários de sucesso fazem. O primeiro deles, eles agradecem. Eles têm um diário da gratidão. O que é o diário da gratidão? Realmente eles olham para o seu negócio, para a sua vida e perguntam: o que aconteceu ontem que foi bom? O que aconteceu ontem que eu sou grato? E o que eu fiz ontem que foi importante? Isso faz parte do diário da gratidão, essas 3 perguntas. O que aconteceu que foi bom? Pelo que eu sou grato? E o que aconteceu que foi importante? O que eu fiz, que foi importante? Então, o primeiro ponto é isso. Porque, poxa, tem que tomar muitas decisões. Muitas vezes são decisões amargas que o empresário tem que tomar. Tem que liderar, tem que dizer não, tem que arriscar. Então, quando você consegue ter a clareza de que aconteceu coisas boas, mesmo num dia caótico, isso te mantém resiliente nos piores momentos de estabilidade do negócio. Então, primeiro ponto, o hábito de diário da gratidão. Todos os dias agradecer pelo que aconteceu no dia anterior. Segundo... Não estou fazendo isso todos os dias. Não tá? Já na hora de fazer. Voltando, anota. Tá? Que bom. Anota, porque isso é muito importante mesmo, para poder desenvolver uma mente resiliente. Sim. Ou uma mente antifrágil, como se diz. Segundo hábito, treino mesmo, atividade física. Aí esse eu tô. E Por enquanto eu tô dando check. E preferencialmente treino forte. Um treino que te leva ao desenvolvimento do seu corpo. Um treino que te desafia. Realmente treinar forte, realmente
estimula, molda um pouco a abertura da mente para lidar com as adversidades que qualquer Eu também tô negócio dando check aqui, porque o meu treinador ele quer me matar, eu só não sei ainda. Ele tá tentando. A gente não sabe se eles querem nosso bem ou nosso mal, né? Eu também fico Eu nessa cheguei e dúvida. falo, como foi? Eu falei, eu sobrevivi. treina forte. O terceiro, aprende algo novo. Todos os dias aprende algo novo, que tem a ver com o seu negócio, preferencialmente, falando, mas lê, estuda, conversa. Chega alguém e fala, escuta, me ensina sobre isso. Abrir o repertório, né? Abrir é o importante. repertório. Perfeita. Abrir o Adoro. repertório. Esse é o terceiro hábito. O quarto hábito é ensinar. Os empresários de sucesso ensinam seus líderes, ensinam seus liderados, ensinam outras pessoas, compartilham aquilo que sabem. E justamente por compartilhar tende a crescer mais. Principalmente se ensina dentro da cultura da empresa. Aprende mais ainda, né? Exato. Então, a cultura da empresa estar alinhado com a visão do empresário, de tudo aquilo que ele estudou e ele compartilha, a empresa vai crescer. E o quarto hábito de empresário de sucesso é prospecção diária. Poderíamos dizer venda. Algumas pessoas podem falar, não, mas é vender. Mas é que dependendo do negócio, não dá para vender todos os dias. Mas a prospecção faz parte do processo de venda. Existem negócios que um processo de venda demora 1 ano. Negócios hospitalares, grandes negócios, muitas vezes, não, primeiro tem que terminar o contrato com a empresa atual. E quando é que termina? Daqui a 1 ano e meio. Puxa, o processo de venda então vai demorar 1 ano e meio. Perfeito. Mas daqui a 1 ano e meio, eventualmente, vai ter uma venda milionária. E o empresário tem que saber que vai ter que ter contato. Então, na verdade, o quinto hábito é a prospecção. Todos os dias, focar no problema que você resolve e qual é o cliente que tem esse problema e tem condições de pagar o preço que você quer. Lembra, não é o que você precisa. O que você quer. O preço do meu serviço, o preço do meu negócio, o preço do meu... é este. Então, existe um cliente que está disposto a ter a sua solução a este preço. Então, o hábito é achar, procurar esse cliente e, ao procurar, oferecer a solução, prospectar. Esses são 5 hábitos de empresário de sucesso. Então, diário da gratidão, atividade física, todos os dias, aprender algo novo, ensinar algo novo e prospectar. Perfeito. Muito Adorei. bom. Eu quero ouvir Incrível. daqui a uns 3 meses se tá todo mundo aplicando isso, tá? Check. Vamos voltar no sucesso, Igor? Eu vou perguntar para elas primeiro, Boa, tá? boa. O que é sucesso para você? Liberdade. Liberdade? Ótimo. Liberdade. Tainara? Paz nas escolhas. Paz nas escolhas. Thaísa? Eu acho que é um mix aí, porque eu ia falar que é poder fazer escolhas, né? Ter a condição de fazer escolhas, das menores às maiores. Até o cliente que eu quero, como que eu quero chegar, que pessoa que eu quero ser. Então, eu acho que se desenvolver tanto num ponto intelectual quanto financeiro de poder fazer escolhas, maravilhoso. Eu tinha várias definições para sucesso, mas eu não vou definir, eu quero ouvir você. Igor. Viu? Eu já mudei muitas vezes a definição de sucesso, tá? Isso é uma coisa que eu sempre me peguei mesmo. O que é sucesso? Fiz um programa já, Mulher de Sucesso. O que é mulher de sucesso? Mas hoje eu quero ouvir de você. De uma forma bem simples, eu entendo que sucesso é alcançar o que se quer. De novo, não é o que se precisa, é o que se quer. Então, sucesso é alcançar liberdade, sucesso é alcançar tempo, sucesso é alcançar dinheiro. Pode ser que sucesso seja alcançar um status. Se eu quero determinado status, eu quero isso, então tá. Isso é sucesso para esta pessoa. E daí, o segundo ponto é, tá bom, e como se alcança o sucesso? Posso já apresentar a minha ideia, assim? Pode. Então, se sucesso para mim é alcançar o que se quer, como se alcança? Tem 2 passos só. Só 2. Primeiro, definir o que você quer. Perfeito. E saber o que você quer é o primeiro ponto, né? Perfeito. Que não Sem é o dúvida, mais não fácil. quer. Não é o mais fácil, Não é o por isso que mais fica fácil. perdido. E nada não quer simples. também. E daí a gente fica vendo outras pessoas nas redes sociais, você como estrategista digital, então imagino pessoas que eventualmente vão ao teu encontro falando, eu quero chegar no sucesso, Sim. eu quero chegar na marca dessa pessoa aqui que tem, sei lá, milhões de seguidores, etc e tal. Mas não é bem o que ela quer, que ela achou que aquela pessoa talvez fosse interessante, mas o que você quer? É o primeiro ponto Não do é sucesso. fácil. Definir o que você quer não é fácil, daí vem do conhecimento, da clareza que a Thaís tinha falado antes. E o segundo é pagar o preço. Tudo tem preço. Perfeito. Eu falo para meus filhos, pergunto, isso tem que pagar, pai? Tem. Até hoje, o que não precisa pagar é respirar e dizer eu te amo. Né? Porque o resto tudo tem algum preço. Mas sim, o preço do sucesso, existem vários Olha que legal preços. você falar isso. Eu e meu marido, eu tive um almoço de trabalho, uma reunião de trabalho, e a gente acabou almoçando num desses shoppings em São Paulo carésimos, né?
de grifes e tarará. E aí meu marido falou assim, nossa, como eu queria poder comprar aqui sem estresse, né? Tipo, olhar aqui e quero e compro. Eu falei, eu não. Ele, como não? Ele, porque veja bem, eu já não nasci de família rica, então eu não vou herdar nada. Então, se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou ter que construir. O preço que eu tenho que pagar para poder chegar nesse shopping aqui e comprar sem pensar no amanhã, eu não quero pagar. Eu não quero pagar esse preço. Então, assim, para mim é uma forma de escravidão, né? De que aquilo então é tão importante, então você tem que alcançar números estratosféricos, então você... Não é minha definição de sucesso. Né? Então, assim, aí ele falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Falei, pois é, eu não sei que caia do céu, né? Ganhar na Mega Sena, é uma outra coisa diferente. Mas no normal, esse preço aí eu não quero pagar. E preço... existem preços que nós estamos dispostos a pagar. E cada pessoa está disposto para uma coisa diferente da outra. Mas nem todo mundo está disposto. Às vezes a pessoa só quer o sucesso, mas ela não está disposta. A maioria não tem noção do preço. Você sabe o que você quer. Eu mesmo sou um exemplo disso. Posso falar para vocês, eu sabia que eu gostaria de ter uma mentoria, um programa de educação empresarial dentro da Mentor League Society. Eu defini o que seria sucesso para mim. A minha mentoria... Você definiu isso? Eu defini. Tá. E eu escolhi, eu quero isso. Compartilhei com a minha esposa. Você também quer isso? Queremos. Ela também quer. Ótimo. Então, vamos dar este passo. Daí eu te explico qual é o preço. E o preço... Tem pelo menos 3 preços possíveis de serem pagos. Primeiro, o mais óbvio, dinheiro. Pagar. O segundo é que tempo. às vezes é o mais fácil. É mais às vezes é mais fácil, exato. É mais fácil. Exatamente. Se eu tenho dinheiro, tem que pagar, tá aqui, pronto. Isso. Não é disso que eu tô falando, Até quando não tem. Existem formas. Isso, perfeito. O segundo é tempo. Tempo. Eu não tenho dinheiro, mas eu me ofereço para te ajudar nisso, para resolver, entra no servir. E o terceiro preço é a renúncia. Que é um dos mais pesados. É o mais pesado. É o mais caro. Foi o mais caro para mim, por exemplo, quando eu saí de minha família toda, saiu de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para vir para cá, para me aproximar disso. Ver os meus filhos pequenos, que estavam já construindo suas amizades, chorando porque eles iam deixar de ter contato com seus amigos, deixar de ter contato com as suas familiares, primos, tia, avó. O ciclo, né? O ciclo todo. Porque os pais, ou seja, eles não tinham nenhum poder. Os pais decidiram morar em São Paulo para ver o negócio crescer. E isso é uma renúncia, foi muito grande. E foi muito bonito quando eu consegui alcançar o meu sucesso, que eu alcancei. Cheguei, tenho um programa então na Mentor League Society, e ver os meus filhos chorando de alegria por ter entendido que toda aquela renúncia, até chega a emocionar, mas na verdade, toda aquela renúncia valeu, justificou, entende? E esse é o preço do sucesso. Uma vez que eu alcancei, agora tem um outro. Agora vamos para um próximo nível de sucesso. Porque eu acredito fortemente que a vida tem inflação, viu, gente? Adorei. Não é só dinheiro. Perfeito. Se você acha que você chegou ali, cheguei no sucesso, agora parei, tu tá perdendo tempo de vida. De pouquinho em pouquinho, o teu dinheiro de vida vai correndo. Se eu não achar, tô com 40 anos, cheguei onde eu queria, você vai ficar até 80 anos. Só aqui parar, Deus me livre. Você não vai gerar mais dinheiro, você não vai servir, não vai contribuir. A expectativa de vida agora é 120, ou seja... Imagina, gente, tem inflação da vida, vamos continuar. Que preguiça ficar nesse lugar assim. Desde os 40 até os 120, eu tenho uma coisa anos. que assim, quando eu tô muito tranquila, eu falo, não tá legal, vamos pro próximo. Tem alguma coisa aqui que não tá boa, né? Tão monótono. Eu vou achar um probleminha. Eu gosto do negócio mais mental, né? Gente, infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho, mas antes da gente chegar no finalzinho, eu gostaria que você falasse do seu livro, sim. Que tá aqui, e também do teu programa de mentoria, assim, para que a gente pudesse saber um pouquinho mais. Obrigado. Esse livro eu quero te presentear com ele. Muito obrigada. Chama-se As 5 Soluções. Obrigada. Um guia indispensável para viver bem, produzir melhor e se realizar na vida. Que legal. A tese dele é que... Começa com uma pergunta. Se a sua vida continuasse exatamente como está hoje, você teria vivido uma vida realizada e feliz? Você já começa assim, né? Nossa, lapada, né? Nossa. Se a resposta for Ainda bem que ele não tá atuando mais como psicólogo, gente. Não dá certo, não. Não dá certo. Você olha essa aí com algumas pacientes, acredito. Já levando bufetada na cara, já. Provavelmente existem 5 obstáculos que fazem a gente não viver a vida que a gente gostaria. Quando as crenças estão no comando, as emoções são intensas, o ambiente está errado, quando faltam habilidades ou com os hábitos são ruins. Dê para cada um desses 5 obstáculos
existem 5 soluções. Muito bom. São as 5 soluções do livro. Ah, adorei. Incrível. Boa, né? Adorei. E esse livro saiu de uma motivação, de uma mentoria, a primeira mentoria que eu fiz com o Joel J. Meu mentor também, eterno mentor. Mentoria para mentores, que ele lançou assim, olha, seria interessante vocês terem livro. Ele quer saber, eu vou lançar um livro. E daí eu organizei todo o meu conhecimento de psicologia de uma forma simples, direta, para escrever esse livro que eu estou te presenteando. Ele já saiu em 2000, foi há 2 anos que já saiu, já escrevi o próximo, que se não sair nesse ano, vai ser ano que vem. Que legal. Que ele vai ser bem interessante também, que eu espero poder... Daí esse próximo tem a ver com como desenvolver resiliência para alcançar... Então, a gente já tem outro programa. Já tem outro programa para ele voltar. Mas antes de finalizar, fala da tua mentoria. Minha mentoria. Porque você não deixou uma carreira, mas você está Mudei. vivendo um novo momento na sua carreira, que hoje é levar esse teu conhecimento para empresários, né? Então, até para que quem tiver interesse possa, de repente, participar, né? Existem... O programa inteiro. Assim, todo mundo precisando aqui. Eu sou, como eu disse quando eu falei no início, eu sou um improvável que venci na vida. Eu venci na vida. E eu sei que tem muitos improváveis, que são aquelas pessoas que querem vencer, ou que já estão vencendo, mas não sabem se... Sabe, tô meio assim, com oxigênio assim... Que quer ver, será que eu estou sozinho no mundo? Não, tu não tá sozinho no mundo. Tu é um improvável. E, na verdade, as grandes mudanças na vida vieram de improváveis. Improváveis. Todos os que fizeram grandes mudanças foram improváveis. Então, eu tenho a tese de que eu quero contribuir com os improváveis para eles vencerem na vida através do empreendedorismo. Porque de todas as formas de se trabalhar, aquele que eu acredito que seja melhor, que auxiliou a mim, que provavelmente auxiliou muitos que estão nos ouvindo aqui, é um negócio, o seu negócio, empreender. Então, o principal objetivo do meu programa educacional é justamente levar empresários improváveis a aumentarem consideravelmente as suas receitas, a entrar dinheiro com vendas, marketing, liderança, para a partir daí fazer do seu negócio a sua fortuna. Porque quanto mais afortunados for as pessoas, que a fortuna não é só dinheiro, fortuna também é tempo com a família, fortuna é viajar, fortuna é curtir a vida, é colaborar com outras pessoas, é cumprir com um propósito que as outras pessoas não teriam condições de você ajudar outra pessoa, mas como você tem dinheiro, você pode ajudar essa pessoa, percebe? Então, eu quero contribuir para que os improváveis consigam crescer, aumentando suas receitas e daí gerar sua fortuna. E esse é o principal objetivo do Fortuna Club, que é o nome do clube que eu tenho lá na Mentoria Society, que será um prazer receber todos os improváveis que estão nos assistindo nesse Efeito clube. cascata de improváveis, né? Exato, exatamente. Meninas, muito obrigada pela presença Obrigada, de vocês. Val. Obrigada. Igor, um prazer receber Obrigado, você Ju. aqui. Já tinha te visto no palco do SDW e eu falei, ele precisa estar no Tricotar. Uma honra ter você aqui uma hoje. honra muito Obrigada, grande viu? mesmo. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Sabe que toda terça-feira tem um episódio inédito aqui pra você? Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.